fique à vontade, boa palestra. Obrigada, Letícia, boa noite a todas e todos, todes, boa noite, Unesp. Como foi apresentado, é uma grata satisfação eu estar aqui com vocês, porque eu sou unespiana de Rio Claro, minha formação inicial foi na Unesp de Rio Claro. Unesp também para mim significa resistência, pela história da nossa universidade, em todos os seus campi, né? E também pela história de vocês que estão aqui nessa condição atípica, diferente da dita normalidade, né? Interessados em discutir comigo de uma forma remota. Eu sinto por não vê-los e vê-las, eu gostaria de estar vendo cada um de vocês presencialmente, olhando nos olhos de vocês, como nós faríamos numa situação presencial. E nós não estamos nessa situação presencial, nós estamos nessa situação à distância, remota, dentro desse dito novo normal, se é que em algum momento existiu uma normalidade. Talvez em algum pedacinho da minha fala hoje eu toque nessa questão do que seja normalidade, né? Normalidade, para mim, é um conceito muito em trânsito, é um conceito muito rasurado, é um conceito muito complexo e complicado de se discutir, porque ele está adequado a uma série de eventualizações históricas, né, que eu vou tentar abarcar aqui com vocês. Então, eu agradeço, primeiramente, no nome da Milena Garcia Palma, presidente do 16º CEBIL, espero que eu não tenha errado na indicação do CEBIL, do evento de vocês. Agradeço também a professora Tatiana, que fez o contato por intermédio de um colega meu da Universidade Estadual de Maringá, o professor Murilo Mosqueta, e agradeço o Gabriel, que fez o teste de som, que está representando também todos e todas nessa noite de reunião. Só para dar um feedback, vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo ok? Alguém pode falar para mim? Pelo chat ou pelo microfone? Sim, tá tudo certo, professora. Tá tudo certo, né? Então, perfeito. Eu vou iniciar minha apresentação. Alguém fala para mim também se a apresentação estará visível para vocês? Tranquilo? Apareceu, tá tudo certo. Apareceu. Qualquer coisa, vocês me contatem por WhatsApp ou me chamem aqui no microfone, porque eu sei que nessas situações nós desligamos a câmera, né? E também o objeto de fala, o microfone. Então, me chamem que eu fico atenta. Então, o convite que me foi partilhado, comunicado, é para conversar com vocês sobre os discursos biológicos na educação para os gêneros, as sexualidades e as diferenças. Parece que é uma certa tradição, não estou falando de tradição naquele sentido reiterado da normatividade, da norma, né? Mas é uma certa postura de vocês trazerem temas que nós consideramos voltados às minorias e temas que nós consideramos voltados às transversalidades culturais, né, entre eles as questões referentes a gêneros e as sexualidades. Quando a professora Tatiana entrou em contato comigo, pessoal, ela, vamos dizer assim, passou a ficha corrida de vocês, no bom sentido, vocês foram muito elogiadas pela professora, né? E ela denotou uma preocupação em relação sempre a abordagens muito escolarizadas sobre a questão da educação sexual, a questão dos gêneros, ou do que vem a ser a diferença ou outra idade. E ela falou, olha, a gente está querendo partir para outra discussão, né? E isso, de uma certa maneira, me preocupa um pouquinho, porque, na verdade, a minha fala também é escolar, eu não vou dar uma fala professoral para vocês, no sentido de como ministrar uma educação para sexualidades nas salas de aulas, no ensino de ciências ou no ensino de biologia, mas eu vou falar de questões que são atinentes às diferentes pedagogias culturais. O que eu entendo por pedagogias culturais? Lugares de formação,
lugares de produção de narrativa, lugares de produção de pessoas, sujeitos, lugares de produção de efeitos que acabam nos atravessando e acabam nos inventando, vamos dizer assim, como pessoas, como professoras, professores, como alunos e alunos, como pessoas cisgêneras ou transgêneras, como pessoas generificadas, enfim, como pessoas pertencentes a maiorias ou a minorias sociais. Então, os discursos, de uma certa forma, eles são inventados para criar efeitos e dizer sobre nós nas pedagogias culturais, que são a escola, as mídias, as propagandas. Vocês estão bem aí vendo que essa semana nós tivemos uma propaganda, né, que gerou uma polêmica em termos de receptividade em relação aos dias dos pais, ou dos supostos pais, por trazer uma pessoa transgênera, né, e tudo isso daqui está abarcando a nossa discussão de hoje sobre os gêneros, as sexualidades e as diferenças. Eu faço também um alerta, porque talvez eu traia um pouquinho a confiança de vocês, no sentido de terem chamado uma lesbiana, cuja formação original é em ciências biológicas, tá? Mas eu costumo me situar como uma bióloga corrompida. Corrompida por quê? Porque eu tive caminhadas com essas transversalidades. Eu fui para a área, no primeiro momento, para a área ou temas transversais. Eu trabalhei com educação ambiental, trabalhei com a literatura e a biologia, e aí a estrada fora, a vida, os caminhos e as escolhas pessoais e profissionais acabaram me levando para um campo da militância. A militância e o ativismo, tanto acadêmico quanto biológico, artístico e pessoal, vamos dizer assim, tá? E por conta dessas viagens todas, que eu estou tentando situar aqui para vocês agora, né, para que eu faça jus a essa traição, a uma fala esperadamente biológica ou exclusivamente biológica, né, eu faço essa sinalização e digo para vocês que eu vou trabalhar um pouco hoje, eu vou falar com vocês um pouco hoje, numa aproximação da biologia e da linguagem, tentando aí por esse caminho amplo, né, fazer uma historicização, dizer para vocês de perspectivas históricas, dizer para vocês de contextos de invenção de discursos que são atravessados pela biologia, ou tangenciam, ou modulam, ou performam, vamos dizer assim, os conhecimentos biológicos produzidos nos seus locais primeiros, né, por exemplo, a universidade, e posteriormente na escola, né, e eu vou passar um pouco assim por uma fala que vai tomar a biologia também como um discurso. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, em algumas palavras complicadas que eu for colocando aqui, que não são do campo de identificação de vocês da biologia ou da epistemologia biológica no seu sentido estrito, vocês me avisam. Então, eu gosto, fazendo essas ressalvas iniciais, de tomar primeiramente a sexualidade por conta, ou melhor, entendida por seus meandros históricos, né? Há uma rede sinuosa de relações. Essas relações são sinalizadas pelo poder e pelos atravessamentos da linguagem, como eu falei para vocês. Quem entende essa relação saber e poder, relação discurso, linguagem, são algumas teóricas e teóricos que possuem uma base pós-estrutural, tá bom? Não sei se vocês se situam nesse contexto pós-estrutural, ou seja, a galera que começou aí há muito tempo atrás, lá dos anos 60 em diante, questionar assim, os limites da linguagem em definir, as excludências da linguagem, as relações de diferenças causadas pela linguagem, e o pessoal também pós-crítico, não? Nós temos aí, não sei qual que é a orientação da Unesp, Campus Jabuticabal, pelo menos na formação pedagógica de vocês,
mas pelo que eu conheço da Unesp Rio Claro, nós temos uma base muito crítica, uma base marxista, pelo menos da minha época, né? E hoje nós estamos nos apropriando de teorizações que são pós-marxistas, pós-críticas, que se amparam, né, ou se apoiam também em teorizações feministas, que vão discutir, por exemplo, as identidades e as identificações, as intersecções que não são visibilizadas pela discussão de classe, as perspectivas multiculturais, as perspectivas discursivas também dessa biologia que eu anuncio para vocês. Né? Então, todo o meu trabalho de alguns anos atrás, seja em caráter de pesquisa, em caráter de ensaios, ou em caráter dessa minha militância feminista, né, eu já me declaro desde aqui uma feminista de carteirinha, uma feminista saída lá da segunda onda, meio imbricada na terceira onda do feminismo. Vou tentar falar um pouquinho para vocês, a gente tem um tempo curto para tanger tantas coisas, e agora levantando bandeiras junto com vocês, principalmente mulheres, né, da quarta onda, do finalzinho da terceira, dita quarta onda do feminismo, né, que é esse feminismo mais identitário, que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, que nós vemos, por exemplo, nas nossas organizações de coletivo, nos nossos centros acadêmicos, que vocês, nossa juventude, essa galera faz muito melhor do que eu. Eu já tenho aí uma razoável diferença de provavelmente uns 20 anos à frente de vocês, ou atrás de vocês, não sei, mas eu agradeço às gurias, como nós dizemos aqui no Paraná, né? As gurias que estão aí levantando novamente as bandeiras do feminismo e reconfigurando o feminismo. Essa minha perspectiva de discussão de gênero. Então, como eu pego um pouco dessas ferramentas para fazer a minha leitura, eu tomo o gênero ou os gêneros, não como aquele senso comum que eu vou falar hoje, vou perpassar por ele, que é binário, né? Que está aí na pauta da vez, que está sendo discutido, apropriado por movimentos conservadores ou movimentos progressistas, sempre sendo dito, está na ordem do discurso, como dizia o Michel Foucault, que é um teórico que eu também gosto. Eu tomo o gênero não nessa perspectiva binária, mas numa perspectiva de levá-lo ao expoente máximo de uma categoria de análise. Né? Por que é a categoria de análise para mim? Porque eu estou interessada nessas relações de poder, eu estou interessada como nós construímos em termos de feminilidades, de masculinidades, de transgeneridades ou de outras identificações. Eu estou interessada na relação do conhecimento biológico com as ideias que nós fomos construindo historicamente sobre os gêneros. Nem sempre foi assim, nem da ordem binária, nem da ordem mais analítica, né? Nós tivemos um passeio para construir os sentidos, as polissemias, as explicações dessa palavra gênero, né? Então, eu tento levar isso como um expoente máximo de uma categoria que me ajuda a pensar o mundo, que me ajuda a pensar como eu sou uma mulher, e aqui eu destaco minha posição social, o meu lugar de fala, porque o meu lugar de fala me dá alguns horizontes, mas também me limita em algumas coisas. Então, eu tenho que dizer para vocês, né, que essas limitações estão circunstanciadas por eu ser uma mulher branca, uma mulher acadêmica, pesquisadora, que vim de uma classe operária, né? Eu não é que eu nunca, desculpa, eu não nasci classe média, eu vim de uma classe operária, e hoje, devido a essas classificações sociais que nós temos, que também vamos discutir um pouquinho delas, né, eu estou numa posição de classe média, inclusive classe média ligada à produção de saber e conhecimento, porque eu faço parte da universidade. Então, o meu ponto de referência, o meu lugar de fala é esse, e aí depois vocês podem trazer os lugares de fala, os pontos de referências e as visões de mundo de vocês
para que a gente busque o diálogo. A minha intenção aqui é o diálogo, né? Não é o cancelamento, não acho que não tem ninguém, por que ninguém cancelar ninguém agora, pelo menos nesse momento, vamos dizer assim, mas é o diálogo, porque o diálogo é sempre provocativo. Quando alguém me trouxer uma pergunta lá no final, vai me desestabilizar, vai me fazer pensar, vai permitir com que eu desconfie das minhas próprias certezas, né? Então eu já deixo sempre enunciado, porque nós estamos num contexto também virtual. Eu sei que os organizadores e as organizadoras tomaram todos os cuidados, mas como nós tivemos na própria UEM, às vezes uma pessoa mal intencionada entra e acaba tumultuando as discussões, né, seja de um lado ou de outro. Então eu faço todas as devidas ressalvas agora. Então, orientada por essas bases teóricas, né, essas lentes que me ajudam a olhar o mundo, a categoria de gênero, eu começo também a me apropriar por isso que eu falo que eu sou bióloga corrompida também, de um telos, de um lugar da biologia, ou do conhecimento biológico, que classifica, né, que estratifica e bota o mundo em situações hierárquicas, caixinhas ou posições bem definidas de acordo com as suas funções e de acordo com as suas categorias. Não preciso perder muito tempo aqui, mas todas nós sabemos que a biologia é uma ciência classificatória. É a ciência da classificação e da ordenação dos seres vivos, tá? A gente pode ir lá no Linneu, a gente pode ir lá no Cuvier, a gente pode ir nos cientistas que nós conhecemos, ou nas cientistas também, passarmos pelo Darwin, passarmos pela reestruturação da teoria da evolução e da genética, mas nós sempre vamos estar atrelados a um lugar, uma posição da biologia que nos classifica, ou isto ou aquilo. A biologia ajudou, e aí também não vai dar tempo de fazer um passeio muito vasto sobre isso, mas a biologia ajudou a configurar essa nossa visão classificatória em duas perspectivas antagônicas do isto ou aquilo. Ou se é mulher e não se é homem, ou se é sexo e não se é gênero, ou se é gênero e não é sexo, ou se é mamífero e não é anfíbio, e por aí vai. E vocês devem já estar perguntando, nossa, mas como que nós fazemos, né? Porque essa ferramenta classificatória nos ajuda a entender e a produzir conhecimento do mundo. Muito que bem, eu não estou querendo jogar a classificação biológica fora, né? Mas querendo dizer para vocês que essa perspectiva classificatória, ela se ancora numa visão de mundo. Ela também nem sempre foi assim. E uma visão de mundo que começa a ser construída, ou melhor, consolidada ali no século XIX, com a Revolução Industrial e com a própria conformação das bases evolucionistas do conhecimento biológico, que vai, como eu disse, ajudar ou conformar o mundo numa visão dicotômica, os sexos numa visão dicotômica, as realidades numa visão dicotômica ou binária. Os autores que eu trabalho, entre eles o Michel Foucault, a Judith Butler, e agora eu tenho me apropriado das feministas decoloniais, eles falam assim para a gente, né, que existem epistemes ou regimes de verdade, cada época, cada grupo, cada cultura, cada relação que nós colocamos ou estabelecemos na sociedade, que são epistemes, que são formas de saber, formas de nomear as coisas ou de criar regimes de verdade que são sustentados pelas relações de saber ou poder, ou especificamente pelas relações de poder. Eles dizem assim para a gente, né, que no século XIX, a biologia foi inventada como um desses regimes de verdade, porque ela começa a se configurar como uma definição de vida que não é falar só sobre os viventes. Ela começa a falar sobre os viventes e sobre os corpos no sentido produtivo e voltado para as organizações econômicas que se estabelecem a partir da Revolução Industrial, que são organizações de trabalho e produção. Então, a biologia, ela está ali dentro dessa visão que eu estou tentando trazer aqui para vocês de uma forma mais didática, né?
se alinhando juntamente com o Estado, juntamente com os sistemas jurídicos, juntamente com a pedagogia, com a psicanálise, juntamente com os sistemas de racialização, os entendimentos de ciências modernas, ou de ciência moderna, desculpa, criando uma espécie de biopolítica. O que é biopolítica, né? Para a gente entender aqui um pouquinho desse passeio que está parecendo um pouco doido para vocês. Biopolítica é um governo, é uma espécie de governo, só que não se governa somente os seres vivos ou os viventes no sentido dos corpos individuais, se governa também a população. Então, vida, ambiente, a ideia de sexualidade que começa a se delinear a partir do século XIX, as ideias de gênero que começam a se delinear a partir do século XIX, elas saem de uma ordem natural e entram na ordem do Estado, agora. Né? Então, a biologia, ela se pareia como uma produtora de verdade, juntamente com o Estado, e ela passa também a criar discursos, enunciados, verdades, posições, que se não são atravessadas, não são feitas por elas, são atravessadas por elas em determinados sentidos. E essas posições ou essas condições de acontecimento de verdade, elas vão dizer sobre os nossos corpos, sobre a função que nós apropriamos ou usamos, ou manifestamos em relação às nossas sexualidades, e dos gêneros, no sentido do que se espera deles, dentro desse regime de classificação que acaba circulando como discursividade e uma representação sobre a vida. Eu vou tentar elucidar alguma coisa para vocês disso. Por exemplo, até o século XIX, nós tínhamos uma outra visão sobre as pessoas anormais. Nós tínhamos uma outra visão sobre as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero. Nós tínhamos uma outra visão sobre as organizações familiares, as organizações que tomam o sexo / sexualidade como forma de organização para a vida. As pessoas ditas anormais tinham uma função social, os loucos, tá? As pessoas com deficiências, as pessoas que ligadas, por exemplo, acionar outros modos, tempos de percepção, tá? Os homossexuais, as pessoas homossexuais ou com afetividade, né, sexual direcionada para o mesmo gênero, não tinham a conotação que tem hoje. A palavra gênero não tinha o mesmo sentido que nós estamos dando hoje. Então, se começa a haver uma criação de discursos que vão patologizando as pessoas ditas normais, as pessoas que manifestam uma sexualidade diferenciada e as pessoas cuja identificação generificada ou identidade de gênero não se adequam à normatividade, ou à norma, ao regime heteronormativo, ou à heterossexualidade normativa, tá? Então, aí a gente tem um sistema jurídico, né, que vai fazer cada vez mais com que a produtividade dos corpos fique docilizada, fique adequada ao trabalho, renda para a fábrica, renda para a linha de produção, renda para os sistemas produtivos, renda para a norma social. E a biologia está colaborando com isso, tá? Então, aí, o que eu tenho feito nesse sentido? O que eu tenho trazido, tentado elucidar aí nas minhas falas? Tentando recobrar que a biologia e o conhecimento biológico, nos nossos códigos de linguagem, que nós sabemos muito bem, nas nossas descrições, nos nossos sistemas de organização, nos discursos que nós produzimos, biologicamente falando, nas hierarquias que nós inventamos, nos valores e práticas que nós vamos colocando em circulação, acaba se cruzando com outros discursos, né? Com outros valores, com outras descrições, com outros códigos, que começam a também
a criar os regimes de verdades para a educação, para os gêneros, as sexualidades e as diferenças. E aí, a grande sacada do Michel Foucault e das feministas, né? Esses discursos criados, eles vão nos subjetivando. O que é subjetivar? Eles vão nos relacionando a esse modo produtivo do corpo, a essa docilização dos nossos corpos, ao que o Estado espera de nós enquanto seres que vão produzir para trabalho, ao que o Estado espera de nós enquanto pessoas educadoras, professores e professores, ao que o Estado espera de vocês como estudantes, e até o que o Estado espera da gente como seres, pessoas que estão na militância. Essa é a questão que eu tenho me colocado. E aí, nesse sentido, pessoal, a gente vai fazer um passeio daqui a pouco sobre os discursos biológicos aqui no Brasil. Para os gêneros, as sexualidades e as diferenças. Então, assim, a percepção que eu tenho tido, e que vocês também, dentro de outras atuações de vocês nas pedagogias culturais, ou mesmo na universidade, provavelmente é quase certo, vamos dizer assim, né, que vocês também tenham percebido, já denunciaram, já brigaram por, já discutiram, já se confrontaram, ou foram até incomodados, caso alguém traga alguma dessas discursividades, ou dessas posições, ou desses discursos, ou dessas narrativas, né? Então, muito disso acaba sendo naturalizante e determinista e está enraizado na nossa cultura brasileira. Reproduzido e acaba sendo reproduzido por pessoas que estão autorizadas a falar junto a esses discursos naturalizantes, normativos, heteronormativos, cisgêneros, patriarcais, biologizados, e aí vocês podem colocar o rol de adjetivo que vocês quiserem para depois brigar comigo na hora que nós abrimos para as perguntas, lá na hora que nós estivermos encaminhando as dúvidas do chat, né? Então, a gente reproduzindo isso daí. Por que eu falo isso para vocês? Né? Desculpe se eu politizarei a fala, me desculpe não, eu vou politizar mesmo, a minha função é perturbar, né? A minha função é pensar o pensamento, coisa que está sendo rara aqui no Brasil, da nossa atualidade. O que é pensar o pensamento? Vocês devem falar, a professora é redundante, né? A professora fala umas voltas complicadas, né? Porque todos nós pensamos. Mas pensar o pensamento para as feministas, para Michel Foucault, para algumas pessoas que trazem outras teorizações biológicas, é questionar, né, a banalização de certas coisas. A banalização do mal, se a gente for lá pela Hannah Arendt, que vai falar do mal banal, dessa maldade aceita, dessa naturalização das coisas. Nós estamos vivendo, por exemplo, a pandemia, e há um discurso de naturalização das mortes, que é um discurso permeado pela biologia. Quando a gente fala assim, morre quem tem que morrer, né, a gente está atribuindo uma naturalidade às mortes. Né? Então, para vocês entenderem um pouco de alguém que está autorizado a falar e que acaba fazendo cruzamento com os discursos biológicos. E dessa coisa que eu vou politizar agora, né? Eu vou voltar lá em 2017. Quando nós voltamos em 2017, na Hebraica, no Rio de Janeiro, não me lembro exatamente o dia, mas nós temos o então candidato Jair Bolsonaro, que ele vai fazer uma fala para cativar empresários, né? Como já uma pré-campanha e etc. E o nosso candidato, ele fala assim, alguma das coisas que ele falou. Primeiro, ele fala que fez 4 filhos. No 5º filho, ele deu uma fraquejada e veio uma mulher, né? Mesmo que essa mulher não tenha sido feita com nenhum aditivo. Acreditem se quiser, a fraquejada resultou uma mulher. Vão guardando aí essas coisas que eu vou colocando para vocês. Né? Depois ele fala assim, não pode abrir portas para todo mundo e nem demarcar montanhas de terras
ou montanhas de grafeno, de minerais em terra indígena. Ele tem que abrir as terras indígenas. A justificativa dele para a abertura das terras indígenas é que ele foi em terras indígenas, ele também foi em assentamentos quilombolas, tá? E ele percebeu que tanto indígenas quanto pessoas afrodescendentes, eram mais leves, o mais leve que estava lá pesava em torno de 7 arrobas, né? Que não servia nem para procriar. E aí ele faz uma comparação de indígenas e quilombolas e pessoas negras com japoneses, dizendo que raça boa é o japonês, é a raça japonesa, porque pelo menos os japoneses têm vergonha na cara. E anuncia, né, vamos fechar isso daqui, que no governo dele, caso ele fosse eleito, não haveria nenhum centímetro para a reserva indígena, para a reserva quilombolas, para pessoas afrodescendentes, e que também ele não ia permitir que os bigodudos, né, ou pessoas carecas se abraçassem, se beijassem, porque isso não tem uma economia. Um casal homossexual não produz uma economia, tá? E ele ainda faz um atrelamento disso com a escola. Ele fala, na escola, hoje em dia, é para discutir o quê? É para discutir toda essa baixaria que está aí, né? E fala-se de respeitar as diferenças, mas isso acaba sendo uma vergonha, considerando a educação no Brasil. Então, aí a gente tem o quê, né? Permeando essa ideia de mulher no sentido da inferioridade. Permeando essa ideia de que quilombolas, indígenas e pessoas afrodescendentes são medidas por arroba, na categoria que se mede animal, ou se pesa animais. Né? Então, há uma inferiorização também pela animalização dessas pessoas. Considerando a comparação dessas pessoas com uma raça que nós sabemos, ou melhor, com uma etnia que nós sabemos branca. Considerando que ele já anuncia, e ele vai cruzando os discursos biológicos de inferiorização, de racialização, de diferenciação, de classificação com a questão econômica. E vai cruzando esses discursos também com a questão generificada e a questão sexual. E como ele termina essa fala? Cruzando os discursos com o discurso pedagógico. Que aí vem toda a questão dele de falar também que na escola ele não permitirá que essas coisas sejam discutidas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou tentando dizer para vocês, que existem determinadas épocas, determinados contextos de grupos, determinadas situações, condições de acontecimento que permitem que certas falas, certos discursos, certas classificações aconteçam. Quando o nosso candidato está lá na Hebraica, amparado por empresários, naquele micro-universo, ele teve situações para essa fala acontecer. Quando ele saiu e adensou a campanha num universo mais expandido, ele teve situações que sustentaram esses discursos enviesados. Quando ele chega agora na presidência, após 2018, isso se expande mais ainda e passa a ocupar um território de questões jurídicas, de políticas públicas, de pautas, que acabam interferindo, voltamos lá onde ele diz, nas escolas, ou nas pedagogias culturais, ou na formação de vocês, senhoras e senhores, como profissionais biólogos. Nós estamos no meio disso daí, nós estamos imbricados a isso aí, tá bom? Então, eu usei da figura do nosso atual presidente agora, eu sei que tem gente que tem as suas condições, as suas questões ou as suas posições que podem defendê-lo em alguma circunstância, em outras nós vamos não defender, mas para vocês entenderem aí esses cruzamentos discursivos, as condições que dão condição dentro das relações sociais, econômicas, que são permeadas pelo saber-poder, e como a biologia acaba, se não é produzida diretamente por ela,
vem por um conhecimento biológico que está nas tramas da cultura, compondo esses discursos também. Então, nesse sentido, os discursos que nós temos sobre biologia nem sempre nos ajudaram aqui no Brasil, na proposição de políticas públicas, na proposição dos currículos diferenciados, para que a gente falasse das categorias sexuadas, para que a gente falasse das posições generificadas nossas como pessoa, no âmbito daquilo que a gente ensina, no âmbito daquilo que a gente ouve, discute nas pedagogias culturais, mídia, cinema, novela, textos de revista, propaganda da Natura, e por aí vai, né? Principalmente quando a gente considera agora a questão das diferenças, ou da alteridade e da diversidade. Nós temos uma relação complicadíssima da biologia com a posição do outro, do que é altero, do que é diferente e do que é diverso. Porque a gente está, inclusive, na atualidade, eu acho que eu vou chegar no final da minha fala, reforçando no sentido de alerta para vocês, com o recrudescimento dos discursos biológicos, de uma rebiologização da vida, da política, da Covid-19, para criar as diferenças e naturalizar as relações sociais. Então, hoje não, ontem, né? Não sei se vocês viram por aí. Nós tivemos aquele jornalista da Sport TV que faleceu aqui no Paraná de Covid-19. 45 anos, minha idade. E as pessoas naturalizando. Né? A pessoa morreu, então aí quer justificar no corpo obeso a causa primeira da morte por Covid-19, é uma naturalização e uma patologização desse corpo. E dizem os familiares, as pessoas familiares, que embora ele tivesse uma constituição corporal própria, essa não foi a causa-morte. Ele não teve nenhuma complicação decorrente de idade, decorrente de condição corporal, de predisposição ou de comorbidade. E foi uma vítima. Mas nós naturalizamos, como nós estamos naturalizando e justificando biologicamente a morte das pessoas pobres, das pessoas negras. Tá? Como estamos naturalizando o que nós estamos ouvindo algumas pessoas dizerem, o genocídio, um novo genocídio da população brasileira. Como se não bastasse, nós temos uma história colonial de genocídios, ou de limpeza, que eu vou falar um pouquinho dela, tá, gente? Se tiver um pouco complicado, se vocês acharem que eu estou misturando as estações aí, depois a gente vai para os fights, lá no nosso chat e nas nossas discussões, tá bom? Bom, então aí o que eu vou tentar discutir aqui com vocês nesse tempo que eu tenho, que eu já acho que eu já falei mais do que deveria, né? Eu vou tentar discutir 3 pontos do que eu estou chamando dessa discursividade biológica da educação para os gêneros, as sexualidades e as diferenças. O primeiro ponto, a biologia instaurando aqui no Brasil um projeto de nação. O segundo ponto, a biologia não vista como sina, não vista como destino. E um terceiro ponto, pretendo chegar, se vocês deixarem, né, eu estourar o tempo um pouquinho, a biologia, como ela está sendo lida nas políticas públicas atuais. Então, como eu disse para vocês, é difícil situar, às vezes, porque eu não estou falando no senso estrito da linguagem biológica, só um instantinho. Mas dentro de um senso que eu acabo entendendo a sexualidade como um dispositivo histórico, como eu falei, ligada a essa origem industrial e burguesa, as biopolíticas de governo do corpo e da população, as ideias de normatividade dos gêneros, que criam as ideias de desvio, né? E é uma ideia também de um poder pastoral,
Esse poder pastoral, quando eu estou falando dele, eu não estou falando só de igreja. Eu estou falando de poder pastoral no sentido de ditar essas regras para os nossos corpos. Então, corpos, gêneros, sexualidades acabam, então, sendo significados muito mais como metáforas, né? Muito mais também do que simplesmente um olhar de senso comum. Eles acabam sendo ordenados como posições bem patriarcais, bem cis heteronormativas, que estão aí permeando a nossa linguagem. Então, vamos lá para esses pontos, né? O que eu entendo como a biologia como um projeto de nação? Vou tentar, peguei algumas palavras-chave aqui para a gente situar nessa discussão. Um período que vai do final do século XIX, da segunda metade do século XIX, à primeira metade do século XX. Né? Por que estou colocando isso? Porque, como eu disse anteriormente para vocês, eu estou situando uma visão da biologia ancorada na produtividade da vida, ou na produtividade dos corpos. Isso acaba vindo para o Brasil não por meio das ideias originais, se é que eu posso falar de ideia original, porque aí eu vou dar para vocês uma ideia de que a ciência é construída unicamente por uma pessoa, né? Mas nós sabemos que há vários grupos de pessoas, várias discussões, várias condições para se conformar uma ideia, um paradigma, um modelo científico, mas essa ideia produtiva dos corpos acaba vindo para o Brasil, não no seu sentido original de Darwin, né? E as suas ideias de evolução, mas no sentido de darwinismo social. Isso vocês também já devem ter escutado pela história da biologia e pela história da evolução. Então, nós temos uma leitura que passa pelos Estados Unidos da América, que vem descendo o continente até chegar aqui no Brasil, trazido por cientistas, por historiadores naturais, por museólogos, por médicos, por pessoas ligadas ao direito, juízes, né, filósofos, o próprio Império. Nós já estamos na época do Império, né? Primeiro e o Segundo Império do Brasil. Essa ideia é pautada num darwinismo social de que a sociedade repete uma ordem natural e uma ordem biológica de sobrevivência de fortes, de sobrevivência de aptos. E esses aptos estariam ligados nessa condição social do darwinismo social às pessoas ricas, às pessoas brancas, às pessoas europeias, ou às pessoas norte-americanas, para também fazer jus ao imperialismo que vai começar a se consolidar a partir daí. Nesse cerne de darwinismo social, a biologia está fortemente arraigada com o racismo científico. Então, há todo um processo que se inicia lá na colonização. A professora não vai ter tempo de falar isso para vocês com maior detalhes, né? E passa pela constituição da ciência moderna. Então, começa lá no século XVI, vai atravessando séculos e séculos, cai ou cruza com o iluminismo, né? Começa a ter uma configuração da ciência moderna, até chegarmos no século XIX, que instaura uma relação de diferença entre civilização e não civilização, entre europeus e colonos, e entre brancos e outras ditas raças sociais. Hoje, provavelmente vai surgir essa pergunta lá no chat, ou alguém vai indagar essa questão. Nós sabemos que raça não é uma categoria biológica se formos referir a seres humanos, né? Mas raça, no século XIX, foi circunstanciada pela biologia. Tivemos lá toda uma movimentação de ou distanciamento ou aproximação com as ideias de abolição da escravatura, de abolição do tráfico de pessoas, de abolição
com a ideia de inferiorização, que passou da animalidade, da inferiorização animal, ou seja, brancos superiores, mais próximos de Deus, mais próximos do civilizado, asiáticos, negros, indígenas, inferiores, mais próximos da animalização, mais próximos da natureza indomada, mais próximos de uma relação de monstruosidade, de uma sexualidade incontrolável, de uma sexualidade demoníaca, vamos dizer assim, e todas essas questões configuraram aí as ideias de racismo científico que nós trazemos lá do século XIX, que estão arraigados nos discursos para a educação sexual ainda hoje. O Michel Foucault, ele num dos livros dele, A História da Sexualidade, ele fala assim, ainda somos vitorianos, Rainha Vitória, século XIX. Eu brinco, fazendo uma jogagem de linguagem, e falo, ainda somos oitocentistas. Porque se a gente volta lá no discurso Bolsonaro, que eu citei para vocês, nós vamos ver a ideia de um racismo. Tá? Os animais são medidos em arrobas. Os negros, indígenas, asiáticos, africanos, medidos em arroba. A gente vem trazendo as bases da educação sexual arraigadas nesse racismo científico do século XIX, nesse discurso de que nós somos melhores. Nesse discurso de que nós somos melhores, nós podemos expropriar a terra de outros. A terra dos povos originários, por exemplo. Hoje nós estamos vendo isso num processo de expropriação da terra dos indígenas, não preciso entrar muito a fundo nisso, vocês acompanham pelas novidades na TV. A base do racismo científico no Brasil, ela consolidou entre o século XIX e o início do século XX, primeira metade do século XX, um processo de higienização, de limpeza social, amparada pela ideia biológica, como eu falei para vocês, de superioridade, né, física, intelectual, racial, que se pautou em mestiçagem. Esse termo as pessoas do movimento negro botam ele em rasura hoje, né? É um termo preconceituoso, mas ele está em destaque aqui, porque era assim que as pessoas se referiam a esse processo no século XIX. Né? Então, e se higieniza, se urbaniza através de uma limpeza que leva à mestiçagem, na mestiçagem no sentido de aproximar as pessoas da colônia, do Brasil, ao processo civilizatório europeu. Vamos miscigenar para branquear, vamos branquear e selecionar os corpos, vamos branquear, selecionar e escolher estatura, peso, cor da pele, né? Características baseados nos princípios eugênicos que nascem lá na Inglaterra, nascem lá na França, no século XIX, e são incorporados aqui no Brasil por muitos teóricos, inclusive o Renato Kell, no início do século XX, o doutor Renato Kell, que é um dos pais da educação para as sexualidades no Brasil. Certo? Então, toda essa visão eugênica, de higienização, de mestiçagem, ela também consolidiza os discursos biológicos na educação, e a gente vê isso, por exemplo, quando o governador de São Paulo, o governador de vocês, em 2000, na campanha dele antes de 2018, ele vai ao centro da Cracolândia, vestido de gari, com uma vassoura na mão, com aquela ideia de varrer a dita Cracolândia, ou a região da Luz ali, já anunciando, isso é um discurso, a professora vê isso como um discurso, toda a postura que ele está tendo, agora ofuscada pela Covid-19, né, mas a Covid-19 também está relacionada a um certo ideário de limpeza social que ele está tendo no governo dele. Então, ele anuncia a ideia de limpar aquele lugar.
de tirar aquelas pessoas que são pessoas pobres, que são pessoas negras, são pessoas indesejadas daquele lugar, para ceder aquele lugar, região da Luz e Cracolândia, a um grupo imobiliário, por exemplo. Então, para fazer um salto aqui, né, eu digo para vocês que os impactos de todas essas palavrinhas-chave que estão aí, darwinismo social, racismo, higienização, configuraram as bases da educação para os gêneros. E nós temos, depois, no século XX, lá com toda aquela convulsão do pós-guerra, com toda a convulsão dos anos de 1960, os movimentos de contracultura, os movimentos negros, os movimentos das minorias LGBTs, gays e lésbicas, né? Dando uma quebrada nessa ordem biológica primeira, que nós arraigamos lá do século XIX e iniciozinho do século XX, com os contornos feministas. E a ideia não de uma sexualidade natural binária, mas a ideia de uma sexualidade que é construída. E a ideia também de um construcionismo dos gêneros. E aí nós temos várias feministas brancas na Europa e nos Estados Unidos, feministas negras nos Estados Unidos e na África, feministas chicanas no México e na América Central, feministas latinas, porque quando a gente fala de feminismo, todo mundo pensa que é igual, não vou ter tempo de discutir as diferenças dos feminismos hoje aqui para vocês, mas todo um conjunto de discussões, questionando privilégios, questionando a naturalização do corpo, questionando o regramento do corpo, no caso nosso, as mulheres, a uma maternidade compulsória. A ideia de maternidade compulsória vem da heteronormatividade compulsória, né? E trazendo uma série de discursos que implodiram ou deixaram abaixo categorias que eram consideradas fixas e modos de ser generificados. Então, para as teorizações feministas do movimento negro, do movimento lésbico, do movimento gay da segunda metade do século XX, dos anos 60, dos anos 70, principalmente, podemos até esticar um pouquinho no início dos anos 80 aqui no Brasil, porque nós tivemos uma ditadura ferrenha, tentando se conformar como uma cortina de ferro para essas ideias, né? Toda essa discursividade colocou as pessoas tanto as pessoas como seus gêneros, como efeitos das determinações sociais. Através, primeiro, de uma discussão do que viria a ser o outro. Quando a Simone de Beauvoir diz lá, não se nasce mulher, torna-se, né? A gente pode ler também, não se nasce homem, torna-se, não se nasce professora, torna-se, não se nasce estudante de biologia, torna-se. Ela vai discutir essas determinações sociais. E ela vai discutir a ideia da mulher como o outro do homem, né? Aí Simone foi até a página 2, ela discutia a mulher branca como o outro do homem. As mulheres negras disseram, não, se a mulher branca já é o outro do homem, nós somos o outro das mulheres brancas e também as outras dos homens negros. Então vamos rever esses feminismos que não estão dizendo das nossas diferenças, porque a discussão de classe vai até a página 2. Como eu estou falando para vocês, né? Essa ideia de quebrar a maternidade biológica vai até a página 2, mas nós, mulheres negras, estamos lá cuidando dos nossos filhos biológicos e dos filhos das nossas patroas. Vamos discutir essa opressão branca por cima da gente. E as lesbianas fazem também com muita propriedade, né, a discussão da heterossexualidade compulsória por cima dos nossos corpos, inclusive quando elas vão contestar a ideia de que lésbica, né,
não é mulher. Não é mulher por quê? A categorização mulher, ou a ideia de mulher que nós construímos socialmente, foi construída com muitas relações biológicas. Então, elas aí falam, opa, peraí, mulher não, lesbiana, com todas as ideias de lesbiandade que nós podemos trazer, tá? E aí nós temos um afunilamento que sai da biologia, esse período que vai no Brasil até os anos de 1980, quando nós tivemos o final da ditadura, mas em contraponto, a entrada da pandemia de HIV/AIDS, né, que deu outro contexto para os gêneros e as sexualidades, nós vamos conformando visões diferentes de gênero. Tudo bem, Letícia, Milena, Gabriel, alguém está aí? Pode me dar um retorno? Tudo sim. Estamos aqui. Tá bom, Tudo bem, controle o meu professora. tempo, tá? Porque eu me empolgo na fala. Não, estamos adorando. Pode continuar, professora. Tá bom, tá Fica bom. tranquila. Então, mas eu também tô adorando. Eu adoro falar, eu falo demais. A gente vai até a hora que vocês quiserem. Para mim não tem problema, não. Então, aí eu fiz um quadrinho esquemático para vocês, para a gente ter um panorama, né? Tentando agora já acelerar a fala, senão eu não vou falar dos contextos atuais, de como a ideia de gêneros e sexualidades foi escapando da visão biológica e foi chegando mais próxima desse campo nosso de militância e entendimento atual. Então, a gente desconstrói a visão arraigada, que é sinônimo de sexo, a ideia de macho e fêmea, né? O Ctrl+V da natureza, Ctrl+V, Ctrl+C da natureza. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos, aí os biólogos podem me torturar agora, né? Eu falo assim, olha, gente, macho e fêmea vale para sequoia, vale para perereca, vale para jacaré, vale para baleia, né? Vale para alguns grupos biológicos e nem todos, que a maioria dos seres vivos não se reproduzem, não estão calcados na ideia de reprodutividade sexual, sexuada, vale para esses serizinhos aí, mas para nós, seres humanos, né, ser macho e ser fêmea não encaixa tão bem assim. Porque nós somos atravessados muito mais que pela biologia, pela linguagem, pelas nossas relações culturais, sociais, pelas nossas identificações, pelos contextos históricos de época e pelas descobertas, avanços tecnológicos que vão nos dando novos entendimentos, novos paradigmas e por aí fora vai. Então a gente sai dessa visão de senso comum, lá da segunda metade do século XX para cá, e começa uma diferenciação. O sexo passa a ser encarado como biológico e o gênero passa a ser encarado como cultural. Tranquilo? Beleza? Até a página 2 também. Né? Porque muitas pessoas começaram a usar essa ideia também enviesada pela biologia. Então, o gênero é um segundo da biologia. Gênero seria o quê? Uma repetição do que a gente espera das características biológicas ou dos ideários biológicos que inventaram para a gente. E não. Nessa discussão toda das feministas, né, teve uma lá que gritou, opa, gente, não é bem assim. Que a Gayle Rubin falou, existe um sistema sexo-gênero que determina as opressões e as relações de poder. E não é bem assim. Né? Um é biológico, o outro cultural. Eles estão intrincados. E aí nós temos uma outra pessoa, que é a Joan Scott, que ela configura ou categoriza ou tenta nos explicar gênero como essa ideia que eu trago para vocês de categoria de análise. De olhar como nós construímos masculinidades, feminilidades, transgeneridades, nossos seres como pessoas, como nós rompemos com os papéis biológicos ou com os papéis sociais esperados.
e etc. E a grande Santa Judith Butler, né, que foi queimada na fogueira no Brasil de 2015 com essa onda conservadora que nós estamos vivendo aqui. A mulher veio nos visitar e fizeram lá uns bonequinhos com carinha da Judith Butler. A Judith Butler fala assim pra gente, não, gente, que é o gênero? O gênero é um ato performativo. Todo mundo aí que está do outro lado vai saber. Vamos supor que a gente esteja para ir num casamento, numa festa bem legal da biologia, quando terminarmos a pandemia. Vou passar horas me arrumando. Vou pôr meu batom preferido, ou vou pôr o meu, sei lá, minha calça jeans preferida, ou vou agregar outras coisas preferidas, né? Porque eu estou fazendo uma performance, eu estou me maquiando, ou eu vou fazer minha barba, eu estou me barbeando, é uma performance isso. E é uma performance que já veio de uma matriz, que ela é reiterada na sociedade. Às vezes a gente pega dos elementos, eu falei do batom, por exemplo, que na nossa sociedade espera-se que o batom seja um signo ligado à feminilidade. Quando eu quero reiterar a minha feminilidade, né, tô bem bonitinha aí para vocês verem, eu passei um batom vermelho, eu reitero. Quando eu quero quebrar, eu pego desse signo e faço uma transgressão. Né? Vamos supor que alguém esperado o homem na nossa sociedade pegue o batom, passe um lápis no olho e vá dar pinta na festa da biologia numa boa. Isso não o definirá, mas ele está borrando fronteiras. Então, ele está fazendo uma representação, ele está fazendo um ato performativo. E esse ato performativo que nós fazemos de feminilidade, de masculinidade, ele não é natural. Ele não é biológico. Né? Ele é uma representação. E aí também a gente tem as feministas decoloniais que vão nos falar, né, que os gêneros, eles foram consolidados em ideias binárias que apagaram, por exemplo, os entendimentos sexuados e generificados que nós tínhamos nos povos originários. Tem uma feminista africana, que eu gosto muito dela, Oironki Oyumi. Ela vai dizer que as categorias generificadas inventadas, né, nos colocaram em papéis muito estanques de homens e mulheres. E que na sociedade iorubá africana, ou nas sociedades ameríndias, esses papéis não eram bem assim. Existiam pessoas que se apropriavam de signos de masculinidade e feminilidade e desempenhavam identificações transitando numa boa. Existiam até suposições de 3 ou mais gêneros dentro dessas sociedades. E as hierarquias sociais ou as ideias sociais não eram organizadas no sistema sexo-gênero. Eram organizadas por outras relações, como, por exemplo, a ancestralidade, a idade, ou outras posições sociais. Mas eu vou ter que correr aqui um pouquinho, né? Professora, Fala. licença. A gente está, então, marcando o final da sua palestra para as 10h20. Aí a senhora tem mais 10 minutos de fala. Vamos abrir para as perguntas. E Beleza. aí a gente termina e encerra. Tá, então Muito eu vou obrigada. tentar ser bem rápido aqui. Ok, muito obrigada. E a gente chega hoje na biologia que está sendo lida pelas políticas atuais, né? E esse é um contexto difuso, porque a gente está vivendo, de novo, condições de acontecimentais para um uso seletivo da biologia, para criar as nossas compreensões de sexo, gênero e diferença. Isso se deve a quê? Primeiro, aos avanços das políticas conservadoras e neoliberais, na conformação das políticas públicas. O Plano Nacional de Direitos Humanos no Brasil, lá do nosso ex-presidente Lula, por exemplo, ele favoreceu, olha para vocês verem o que o Lula fez lá no PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos. Ele favoreceu
A entrada das discursividades religiosas quando ele não quis discutir os direitos sexuais de mulheres e a descriminalização do aborto. Ele favoreceu o reforço, recrudescimento da bancada do agronegócio, quando ele não quis trazer também uma política de gestão para os agrotóxicos dentro do Plano Nacional de Direitos Humanos. Ele favoreceu os grupos midiáticos continuarem no poder, porque ele renovou as concessões. E ele fortalece também os militares, porque ele não quis discutir os crimes que nós arrastamos da ditadura. Tá? Aí nós vamos dar um salto aqui, vou saltando agora, né, gente? A gente tem lá em 2011, a nossa presidenta, Dilma Rousseff, eu tenho que falar porque são correlações de força. Essas posturas estão relacionadas com políticas macro, com a economia macro, com a ideia de biologia no macro. Tá? A Dilma veta o Brasil sem homofobia, que poderia ser uma grande possibilidade de educação sexual em todos os lugares, diferenciada, não heterocentrada, que levasse a discussão do respeito para a escola, para a sociedade. E nós temos, em 2014, aquela briga lá com a bancada Boi Bala Bíblia, que já tinha sido fortalecida em relação à ideia de gênero nos planos de educação. Aí já estamos nos aproximando do contexto atual. Né? As políticas da primavera ou do julho de 2013, que foram apropriadas difusamente por elementos maiores e que acabaram, no meu ponto de vista, tá, pessoal, com uma relação de humildade aqui para vocês, se configurando num golpe de Estado. Nós temos, então, a ideia do pessoal da ideologia de gênero e do Escola Sem Partido, permeando as relações que nós temos sobre gênero e sexualidade diferentes. Vou tentar ser sintética. Ideologia de gênero não é reconhecido pelos estudos feministas. O termo ideologia de gênero, ele nasce na Igreja Católica nos anos 90, tá? Ele migra para as igrejas evangélicas nos anos de 2000, no final dos anos de 2000, e ele se fortalece a partir de 2014 com os planos de educação. Nós não acreditamos em ideologia de gênero. Eu, como feminista, bióloga que atua nessa área, não uso desse sintagma, porque esse sintagma ele é criado na discursividade religiosa e apropriado agora pela Escola Sem Partido. Então, essas são as condições de desagendamento que favorece o desagendamento do governo do Bolsonaro para as políticas públicas, dos gêneros, sexualidades e diferenças. E o que a gente está entrando hoje, né? Na perspectiva de definir o status de uma pessoa, mais uma vez, com base nos traços biológicos considerados imutáveis e identificáveis antes do nascimento. E aí você tem duas figurinhas destacadas para ilustrar isso que eu acabei de dizer. Tá? A ideia das tomadas aí, porque a ideia de que a minha configuração do nascimento, ela determina a minha orientação sexual, o meu gênero, as minhas identificações. Ou seja, nasci com, ou foi lido para mim, quando eu nasci, que eu tenho genitálias ligadas ao que eu considero como mulher. Então, eu vou ser hétero, vou gostar de homens, e vou ser aquela dona de casa linda, feliz e satisfeita que lá desde os anos 60 as feministas brancas, negras, lesbianas e etc. já contestaram. E olha o absurdo, gente, nós temos parlamentares tentando agora naturalizar a ideia de sexo biológico, tá aí do ladinho de vocês. Determinar no Brasil que o sexo biológico e as características sexuais primárias e cromossômicas definem o gênero do indivíduo no Brasil. Isso foi proposto agora em maio, está em votação.
Eles não cansam de passar vergonha, como dizem vocês, né? Uma vergonha isso. E vocês estão vendo o Brasil se afastar das posturas progressistas na ONU, no Ministério da Cidadania, no Ministério da Mulher, levando o nosso país para posturas muito próximas de regimes extremistas, como os regimes talibãs. Né? E outras figurinhas aí, que eu não sei se vai dar tempo de falar, tenho 4 minutinhos para encerrar. Ficou famosa, esse daí circulou na internet, né? Aquela coisa, só existe o XX, XY, e aí não existe só isso. Se a gente for usar do discurso biológico para discutir ou desconstruir isso, a gente tem N configurações possíveis, inclusive as configurações dos intersexos, ou das pessoas intersexos. Aí eu vou pular isso daqui, para tentar ir para os finalmente. E aí a gente tem, só para contrapor essa ideia naturalizante de XX e XY, a gente tem uma grande bióloga, santa bióloga, Anne Foster Sterling, né? Uma bióloga feminista lá dos saberes situados, da produção de conhecimento científico por mulheres, de olhar o conhecimento de uma forma diferenciada, que ela fala assim para a gente, não, para com isso, para com esse apelo biológico naturalista, porque se a gente for olhar bem, nós temos muitas camadas de sexo, 5 camadas no mínimo, que estão projetadas aí, depois na discussão a gente retoma, né? Essas camadas podem ser cromossômicas, elas podem ser de gônadas, elas podem ser hormonais, elas podem estar ligadas ao sexo reprodutivo interno, ao sexo reprodutivo externo, a ideia de uma condição cerebral, de uma interação epigenética na puberdade. E o legal é que essas camadas, elas não são binárias. Elas nem sempre são coincidentes. Então, vocês estão me lendo aí do outro lado como uma fêmea, entre aspas, da minha espécie humana, mas vocês não sabem se no mosaico das minhas células, quem aí é bambambam da embriologia pode dizer melhor disso, eu tenho uma configuração diferente da XX. Né? Vocês não sabem, vocês estão em Jabuticabal, provavelmente vocês, eu não me lembro quantos mil habitantes vocês têm, mas em Maringá nós temos 400 mil habitantes. Nós podemos ter pessoas expressando condições intersexuais. De 400 mil pessoas, eu tenho provavelmente 2 pessoas na minha cidade, né, se a gente for levar pelas estatísticas, apresentando essa condição. Mas nenhuma pessoa intersexual vai aparecer na escola e vai falar, prazer, eu sou uma intersexo. Porque essa normatização invisibiliza, por exemplo, as pessoas como a Ednancy da Silva, uma judoca brasileira, que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma pessoa intersexo. Ou se nós formos levar pelo lado das identificações e pelos lados das transgeneridades, essa condição biológica invisibiliza o querido João Nery, que já esteve com vocês, né? Ou a querida Tiffany, nossa jogadora de vôlei, que aí tem um bando de gente que quer discutir que a Tiffany sai melhor, porque ela tem uma predisposição biológica, porque ela tem a força, tarana. Cara, a Dana Haraway vai falar, essa guria, como nós somos ciborgues, não vai você treinar, não vai você estar se relacionado com suplemento, não vai você ter uma performance específica para essa função, que você não vai ter essa força primeira da biologia esperada. E a gente tem a querida Meg Hayara, por exemplo, que é uma mulher travesti, que é professora da Universidade Federal do Paraná, militante LGBT. E assim como nós temos professoras trans em universidades federais, trans mulheres, ou mulheres trans, melhor dizendo, e homens trans, melhor dizendo, a gente tem Otami Miranda,
performando uma paternidade responsável. Então, esse apelo, pessoal, não é biológico. Todo esse passeio que eu tentei falar aqui com vocês, agora com um pouco de atropelo, né, é para dizer que a biologia não nos determina. E aí, caso alguém tiver interesse, algumas referências que eu trago aqui para compor a minha fala. Aí, se vocês quiserem uma síntese, deem uma olhada na minha tese de doutoramento, que fica mais explicado para vocês esse passeio e esse entendimento. Então é isso. Vamos para o debate, para as perguntas. Vou parar a apresentação aqui. E aí eu tomo água, só um instantinho para eu tomar uma aguinha. Gente, enquanto a gente aguarda a professora, a gente queria dar um recadinho que a gente vai ler só algumas questões agora, porque a gente está com o tempo também um pouquinho apertado. Professora, a gente queria agradecer muito a sua presença, a gente amou a sua palestra, foi muito esclarecedora. Acho que todo mundo que está aqui tem só que agradecer a sua presença. A nossa comissão estava até agora elogiando muito a senhora. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. À disposição. O diálogo é sempre propositivo, né? Nossa, sensacional. E agora a gente vai com a Letícia, que ela vai realizar as perguntas. Tá bom, Letícia. Vou pegar aqui o caderninho para anotar, tá? Porque às vezes eu posso comer bola aqui. Mais uma vez, obrigada pela palestra incrível. E eu vou começar primeiro com a pergunta da Marina. Ela pergunta como professores de biologia é jogado para nós as discussões em ambiente escolar acerca da sexualidade e de gênero. Como romper as barreiras que alguns pais têm com as discussões com as pautas feministas ou mesmo com a falácia da ideologia de gênero? Vamos lá, né? Primeiro, né, eu acredito que boa parte de vocês é da licenciatura. Nós temos um processo histórico, político, etc., que define, entre aspas, o que é conhecimento escolar. Currículo. Essas questões são currículo, pessoal. Então, quando pai e mãe nos interpelam pelas discussões, nós precisamos fazer uma caminhada, aí sim a gente pega o amparo legal para a nossa resistência para sinalizar que isso é currículo. E a escola é do âmbito público, é do âmbito coletivo, ela não é do âmbito privado. E também para mostrar que, no caso da ideologia de gênero aqui citada, a própria história de constituição dessa expressão, desse sintagma, que essa expressão ela também não é natural, né? Ela tem uma história nada natural. Ela é criada no cerne da Igreja Católica, inclusive porque a Igreja Católica ela se posicionou contra a autonomia dos corpos femininos. Ela se posicionou contra, por exemplo, as intervenções na reprodução assistida. Não deu tempo de fazer esse caminho aqui com vocês. Ela se posiciona até hoje contra as contracepções, tanto de barreira, né, quanto as contracepções químicas. Então, se a gente começa a fazer o pai e a mãe pensar também, né, essas questões. E aí, um amparo legal. Eu sempre falo, nós precisamos nos instrumentalizar, a gente precisa saber, sim, o que o currículo escolar requer, pede de nós, para a gente discutir isso e mostrar que há todo um processo, né? Porque senão, gente, o que está acontecendo, né? Nós estamos num momento tão doido da nossa história que a gente está perdendo, inclusive, a discussão biológica. Lembra que o cara já foi lá? Muitas pessoas já foram lá e falaram assim, rasga o livro didático na parte que vai falar de sistemas genitais. E a escola, ela é isso, ela é o contraponto. A gente não pode, por medo, por pressão de pai, por pressão de equipe, né,
deixar que os currículos sejam desmantelizados. Porque, geralmente, essas pessoas são pessoas que não sabem a dinâmica escolar, não pisam na escola e acabam comprando o discurso das fake news ou o discurso do negacionismo, tá? Então, Marina, não sei se eu respondi, mas se você quiser, eu também te encaminho um texto meu que eu estou discutindo essa situação. Eu encaminho lá pelo e-mail da Milena e depois ela passa para você, tá bom? Perfeito, professora. Outra pergunta é da Rafaela. Ela fala que gostaria de saber como falar esses assuntos em sala de aula, mesmo com o problema do discurso biológico, que muitas vezes atrapalha essas pautas. Rafaela, no mesmo ínterim, né? Aquela você vai falar, a professora está simplificando. Falando, Rafaela. Porque a escola, ela tem essa história de sequestro, às vezes, dos nossos corpos, dos nossos saberes, mas nós vamos sempre falar. Isso está sempre dito, está sendo sempre dito nos banheiros, está sempre dito nos encontros dos alunos, nas colocações dos alunos. Então, fomentar o diálogo. Onde nós não falamos oficialmente, as organizações dos nossos alunos falam. Então, fomentar o diálogo, inclusive para contrapor, né? A juventude hoje ela está muito mais antenada, né? Nos processos identitários, né? E aí trazer, por exemplo, como a biologia constituiu, né? Ou contribuiu ou desfavoreceu para algumas visibilidades, principalmente a visibilidade de pessoas negras. Tem histórias lá na biologia dizendo sobre isso. Então, se não é pelo viés do gênero, pode ser pelo viés da etnicidade, pode ser pelo viés das identificações. Nós temos muitos caminhos para fugir. Inclusive para fugir das pessoas que dão de dedo na gente, falando que nós estamos desconfigurando morais particulares ou morais familiares, né? E não se intimidar, chamar para o diálogo, para a contestação, para as colocações, dar autonomia do pensar, a escola é para isso. Às vezes a gente vem com a euforia de que vamos mudar os pensamentos dos nossos alunos. Nós, como professores ou futuros professores e professoras, a nossa construção é da autonomia, não da heteronomia, deixar que outros pensem pela gente. E assim, criando condições para que os alunos se apropriem dos conhecimentos de forma crítica. Quando a gente fala de forma crítica, não é para fazer piquete marxista na escola, se bem que eu adoraria ver essas coisas, né? Mas é para pensar o pensamento, gente. Olha o negacionismo aí científico nas vacinas, né? Por exemplo, saiu uma matéria que foi até publicada pela FAPESP, que se nós tivéssemos uma vacina da Covid eficaz e disponível em larga escala agora, algumas pessoas deixariam de tomar a vacina para se medicalizarem com cloroquina. Então, aqui, como que a gente se apropria do conhecimento, também biológico, e aqui é importante, para dar autonomia para o aluno pensar, né? Para ele, de fato, decidir com autonomia de pensamento. Essa é a nossa função. E não fiquem na angústia de tentarem responder tudo, não. É devagar. Essa história que eu contei para vocês é uma história que eu tentei resumir mais ou menos uma caminhada de 100 anos na fala de hoje. São 100 anos de luta, tá bom? Então, imagine quantas lutas a gente não está fazendo pela estrada fora até agora. Professora, outra pergunta da Marina. Ela gostaria que você comentasse brevemente como vê as contribuições e influências das novas vertentes feministas, em especial das discussões decoloniais, nas atuais produções acadêmicas. Eu vejo, assim, eu vejo com muita simpatia, com muita alegria, com vontade de pegar as ferramentas decoloniais para implodir muita coisa que nós fizemos
de maneira opressiva, inclusive na constituição da ciência. Então, eu vejo que a gente pode se apropriar dos feminismos decoloniais para trazer os saberes originários, para trazer a etnobiologia, ou etnobotânica, ou a etnoecologia, agora, por exemplo, que são coisas que a gente já está discutindo desde os anos 80 na biologia, né? Para tirar um pouquinho do enfoque binário do isto ou aquilo, que a gente sempre vai categorizar um isto ou aquilo, para discutir as apropriações desses saberes por corporações econômicas, né? Então, toda essa caminhada. Então, a gente tem, por exemplo, a Mária Lugones, uma feminista decolonial, que faleceu há 2 semanas atrás. Ela vai discutir como que o gênero e as sexualidades entraram nessa lógica da modernidade da ciência. Então, trazer aí a discussão da Mária Lugones para essas questões. A Oironki Oyumi, o que ela fala de biologia? Vamos trazer, tem um biólogo que chama-se, agora eu não vou lembrar o nome dele, Ioner, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Eu não lembro, gente, me desculpa, tá me faltando a cabeça agora. Mas ele tem um artigo que ele discute a biologia de uma perspectiva decolonial, juntamente com a Suzane Cassiani, que é uma bióloga, né, que trabalha com os estudos culturais da biologia, bem bacana. Eu vejo como um momento, assim, para a gente colar nisso, não como modismo, mas com uma gana de contribuição para trazer os saberes américo-latinos, ameríndios, américo-africanos, como resistência, pessoal, porque a gente está perdendo modos de vida. Não é só um povo, é todo um sistema de organização, são linguagens, a gente está com extermínio de dialetos, com extermínio de pessoas indígenas, a gente está com extermínio de saberes. Então, assim, vamos olhar para uma biologia diferenciada, né? Para uma biologia não eurocêntrica, não brancocêntrica, mas com outros etnocentrismos. Então, eu vejo que agora a decolonialidade é a bola da vez, nos feminismos, nas pautas identitárias, e é a visibilidade, pessoal. Se a gente não consegue falar por, e nem devemos nos apropriar, deixar falar, dar visibilidade para esse pessoal, porque é a resistência nossa, histórica. Professora, infelizmente, devido ao horário, a gente vai ter que encerrar por aqui as perguntas. Eu queria mais uma vez agradecer a incrível palestra e passo a voz para a Letícia e para o Ricardo agora. Muito obrigada, professora. Tá bom. Só antes, Letícia Vitória, de passar para a sua outra colega Letícia, deixa eu pedir para vocês a gentileza, depois de me encaminhar a gravação por e-mail, né? Se possível, se der, não é uma obrigação, mas se der, ajuda a gente também uma certificação, tá bom? E aí eu peço para a Milena colher essas, que vai ficar lá no chat, né? Geralmente o Google manda para a gente também as perguntas, as conversas, colher as perguntas que eu tento dar as respostas para vocês e encaminhar as referências que as pessoas estão pedindo ali no chat, que eu estou vendo, para chegar isso, pelo menos até o final dessa semana, na mão de todos vocês, ok? Com certeza, professora. Muito tá obrigada. Bom? Obrigada ali, todo mundo falou um monte de coisa incrível, não vai dar para juntar. Teve uma pessoa que falou que foi um tapa, espero que tenha sido um tapa, não no sentido do cancelamento, mas no sentido de trazer a gente para o diálogo e para a desestabilização das nossas certezas, tá, pessoal? Contem comigo, obrigada. Era isso mesmo que eu ia falar, professora. A gente queria divulgar o seu e-mail, na verdade, para o pessoal aqui, né? Que a gente teve várias perguntas também, além dessas. E também teve uma pessoa que perguntou sobre as suas referências. A gente só queria saber se a gente pode divulgar mesmo o seu e-mail aqui no chat. Pode divulgar. Eu posso mandar para vocês o... vocês já têm, né? O PowerPoint. Sim. E deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui só um pouquinho de paciência, gente. Eu vou divagando aqui para eu pegar o link da minha tese
e enviar para vocês. Ok, então. E aí eu já Enquanto isso, coloco no chat e vocês tenham acesso dela lá. ok. Enquanto isso, eu vou pedir para o Ricardo já ir abrindo nossa planilha de inscritos para a gente realizar nosso sorteio. Ah, é, tem um sorteio. Vamos lá, então, para o nosso último sorteio desse CBIL, dessa edição do CBIL, que infelizmente está chegando ao fim, mas com chave de ouro, aproveitando para agradecer a palestra novamente da professora, foi sensacional, sem palavras a mais para descrever quão geniosa foi essa palestra, foi maravilhosa mesmo. Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Professora, agora eu vou fazer um pedido para a senhora. Pedir para você falar um número de 2 a 172. 2A172? Isso. Meus deuses ou minhas deusas. Gente, eu vou me permitir brincar agora, tá? Eu vou falar um número que eu gosto bastante, 69. Vamos lá, então. Número 69, Isabel Alves Barbosa. Está presente? Sim? Então, você acabou de ganhar aí uma camiseta do nosso evento, a camiseta da 16ª edição do Colóquio de Educação da Biologia. Eu vou pedir para você entrar em contato com a nossa comissão através do e-mail que você fez essa inscrição para as palestras, para que a gente consiga combinar certinho o envio dessa camiseta para você, tá certo? Aí você tenta mandar esse e-mail para a gente até amanhã, meia-noite, tá bom? Que aí a gente entra em contato certinho. Então, professora, a gente vai encerrar aqui por hoje. Nosso último dia de evento. A gente queria agradecer novamente, foi muito esclarecedor, a gente gostou muito da sua palestra. Você, assim, fechou muito com chave de ouro, a comissão inteira tá elogiando. E por isso, é só isso por hoje, gente. Foi muito bom que a gente teve muitos inscritos, a gente gostou muito de fazer esse evento, gostou muito de ter vocês aqui com a gente, então a gente agradece também pela presença de todos os ouvintes. Boa noite a todo mundo, então. Bom final de evento. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Professora. Oi, só uma coisa. Assim que finalizar que ele coloca no Drive do Google, né? A gravação da edição, eu marco o link no e-mail que a senhora passa pra gente, tá bom? Sim, tranquilo, tá bom? Obrigada por tudo. Eu que agradeço, professora. Tchau. Gente, eu tenho uma participação especial hoje. Olha, oi! Oi, Darwin! Olha, oi! Oi, tia! É de professora Tati.